Seja muito bem-vindo ao episódio 5 do podcast A Força do Corredor. Hoje a gente vai falar tudo sobre recovery na corrida de rua, mas antes disso, meu nome é Gabriel Fenato, sou pós-graduando em Educação Física e Fisioterapia, formando em Fisioterapia. Hoje, atualmente, trabalho bastante com corredores, somente na questão do fortalecimento específico, mas também trabalhando com desempenho, com performance, com trabalho de planilhas e tudo mais. Pessoal, é muito importante que a gente entenda que todo treinamento, todo estímulo, ele é a causa de estresse fisiológico, ele causa inflamação aguda no corpo. Algumas pessoas não sabem disso. Ele causa várias vezes até rompimentos ali, micro rompimentos de microfibra, de microfibras, e isso tudo faz com que o atleta ali tenha, ou a pessoa, enfim, ela tenha o quê? Maiores processos pró-inflamatórios sendo instalados no corpo. Isso tudo vai aumentar biomarcadores diversos em exames, como você vai fazer. Às vezes vai ter um processo ali de PCR aumentado, de outras enzimas. Então, o que que acontece? Cada vez mais você pode estar tendo processos inflamatórios acumulados acontecendo de forma sistêmica no seu corpo. Quando isso entra a nível de corrente sanguínea, a gente tem a grande circulação, que começa desde o coração, vai lá embaixo nas veias, que chegam até os seus pés ali, né? Então passa por artérias, depois veias, e aí volta e retorna para o coração. Então a gente tem todo um ciclo de circulação sanguínea que acontece no corpo inteiro, inclusive no cérebro. Então o que que acontece? Todas as vezes que você respira, você vai colocar oxigênio para dentro do corpo, vai ter a troca gasosa do oxigênio, que acontece a nível, primeiro, aéreo, né, no ar, e depois entra para a corrente sanguínea, onde o sangue vai transportar oxigênio para as células. Beleza, pessoal? Então, o que que acontece? Toda vez que você dá um estímulo, você vai fadigar teu corpo, e essa fadiga vai se acumulando ao longo do tempo. A gente chama isso de fadiga aguda, que é uma fadiga rápida. Cansei, fiz um exercício, fiquei com uma dor muscular de um dia, de 2 dias. Normal, fadiga aguda, às vezes até 3 dias. Até 72 horas ainda não dá para ser considerado uma lesão, a não ser que já seja um quadro muito grave. Mas normalmente não. E aí, passado 72 horas, provavelmente se continua um quadro inflamatório, provavelmente você já está com algum tipo de lesão. Aí tem vários graus de lesão. A gente tem lesões maiores, mais acentuadas ou não. Mas mesmo que eu não tenha lesão, às vezes eu não tenho lesão, mas eu tenho um processo de fadiga crônica instalado no meu corpo. E aí eu vou acumulando, acumulando estímulo. Chega uma hora que você tá tendo dificuldade para fazer os mesmos estímulos nas mesmas distâncias, mesmo você às vezes treinando mais ou a mesma coisa que antes. O que que é a razão disso? Não é só porque você envelheceu, mas é também por conta do seu condicionamento físico que está cada vez mais acumulando fadiga metabólica no seu corpo. Então, é fundamental que antes de pensar em técnicas de recovery, de coisas assim, a gente pense em primeiro lugar em qual é o estímulo que está sendo dado. Logo, eu preciso acertar nas cargas de treinamento. Eu preciso pensar que eu não posso treinar todas as semanas em máxima intensidade. Por exemplo, eu posso ter 3 semanas de treinamento intenso e uma semana de treinamento mais leve para conseguir recuperar e poder voltar. Além disso, se eu treino 5 vezes por semana, eu não posso fazer todos os treinos dando o máximo. Eu vou ter picos. Então, por exemplo, na segunda eu fiz um treino pós uma prova leve, com característica mais de recovery, que a gente chama de sessões de recovery. Na terça-feira, você já faz ali uma rodagem média, leve ou média. Na quarta-feira, você faz um pico de treinamento, então o máximo de intensidade da semana aqui, que às vezes vai ficar por volta de 90% do máximo que você consegue. E como que eu sei que é 90% do máximo? Base em avaliação física. Então, se você não faz avaliação física para treinamento, você está dando tiro no escuro. Então, por isso que na assessoria a gente sempre faz avaliações, tanto no início quanto a cada 3 meses, e se precisar antes. Na quinta-feira, às vezes, um treino mais leve. Na sexta-feira, ou no sábado, que for um longão, aí você vai puxar mais. Então, a ideia é o seguinte: eu preciso dar estímulos, mas eu também preciso alternar com momentos de menor intensidade, menor volume. Então, existem várias progressões de carga que a gente chama de microciclos, o termo correto.
para semanas de treino. Então, quando a gente fala a parte científica, a gente fala microciclos, não falamos semanas. Mas beleza, esse é outro detalhe. Então, os microciclos, eu vou ter 4 microciclos. Eu posso fazer uma relação de 3:1, onde eu tenho 3 semanas de estímulo intenso, que a gente chama de choque, e uma semana de estímulo mais leve. Também posso fazer outras proporções. 2:1, então eu vou a cada 2 semanas dar uma semana de descanso. Isso é muito ajustado individualmente, tanto pelo nível de fadiga que o atleta consegue suportar, quanto pela própria característica, às vezes, de rotina, de calendário e às vezes de jornada de trabalho. São N os fatores que podem estar influenciando nessa tomada de decisão sobre isso. Mas o fato é, em algum momento eu preciso ter picos de intensidade, máximo de estímulo, de performance, e em momentos eu preciso recuperar. E aí que entra o recovery. Então, para a gente falar sobre recovery, o que é recovery? É justamente esse processo onde eu vou manter me treinando, mas eu também vou fazer um estímulo. Então, o recovery, vamos lá. A gente tem a base da pirâmide do recovery, que é o descanso passivo, que é você dormir, sono. Isso é o ponto fundamental, isso daí precisa ser respeitado ao longo da sua vida. Por quê? Tem problema, às vezes, eventualmente, você desregular o teu sono? Às vezes acontece. Mas se isso é uma norma padrão na sua vida, você sempre vai estar cansado, com dor de cabeça, passando mal e ruim. E, possivelmente, você pode vir a ter lesões porque você está acumulando processos inflamatórios, você está acumulando fadiga crônica e não tem recuperação adequada. E aí, eventualmente, pode dar errado se você tiver um treino de alta intensidade. Se você treinar em baixa intensidade, você só não vai evoluir. Mas também não vai ter lesão. Mas não evolui, então não adianta. A gente quer evoluir o máximo com o mínimo possível de danos no corpo. E essa é a ideia de toda base de programa de treinamento bem feito. Então, beleza. Eu tenho essa ideia geral e eu tenho esse primeiro momento. Que também dentro dessa base ainda tem a questão da alimentação. Ou seja, quais são os macronutrientes e micronutrientes que você põe no seu corpo. Esse ponto aqui, cara, essa base, ela é pra vida. Ela é um estilo de vida. Se você estiver cumprindo com isso bem ao longo da sua vida, você vai ter bons resultados. Tanto a nível estético, emagrecimento, definição muscular, às vezes um ganho de massa muscular, quanto também a nível de performance. Então, melhorar o pace, melhorar a capacidade de fazer distâncias maiores. Isso é a base, beleza? Só que existem momentos em que você não vai ficar uma semana descansando. Só que às vezes você vai fazer sessões que a gente chama de sessões regenerativas, que são as sessões de recovery. Então, eu posso fazer sessões de mobilidade e fortalecimento, como por exemplo no mini curso de recovery a gente tem duas bem interessantes, onde você dá estímulos de menor intensidade e com maior volume. Então, a gente faz muito exercício de mobilidade e muitos exercícios de fortalecimento, onde você vai trabalhar panturrilha, onde você vai trabalhar ali numa característica de menor intensidade. Você não vai trabalhar com cargas máximas, pelo contrário, você vai trabalhar com cargas baixas. E aí você consegue desenvolver essa resistência muscular, consegue treinar, consegue principalmente melhorar a circulação sanguínea naquela região, o que favorece o processo de recuperação muscular e o processo de recuperação anti-inflamatória do corpo, porque a gente também tem mecanismos pró-inflamatórios e anti-inflamatórios. E quanto mais eu consigo potencializar o anti-inflamatório, mais rápido eu me recupero. Se eu me recupero mais rápido, melhora a minha performance ao longo do tempo. Lógico, às vezes um atleta se recupera mal no início, mas ele está conseguindo performar tal. Isso pode ser por um tempo. Mas pensando em longo prazo, provavelmente ele vai ficar para trás, ele vai acabar tendo algum problema. Então a gente tem que sempre pensar que o foco é no longo prazo. Sempre falo muito isso. Você não está aqui para evoluir, para na próxima corrida você virar o Usain Bolt ou né, o Hélio, enfim. Você está aqui para realmente ter um desenvolvimento de longo prazo, que vai te garantir saúde, bem-estar e longevidade. Acredito que, de fato, esse seja o seu objetivo. É performar, mas performar com qualidade de vida também. E aí, eu tenho esse processo de recuperação que vai entrar essas sessões e vai entrar também outras técnicas, como eu fazer uma crioterapia, um gelo, como eu fazer água quente, a questão térmica. Posso fazer banhos de contraste,
que a gente vai ter a união das duas coisas, onde eu vou usar gelo e também a questão térmica. E ainda eu tenho essas outras maneiras de estar desenvolvendo laser terapia, a parte de TENS, que a gente está falando ali de choque, que aí já é mais uma estimulação a nível do sistema nervoso. Então, todo esse processo são processos que vão contribuir para a questão anti-inflamatória, acelerar o processo de recuperação, as botas de compressão, que vão favorecer esse retorno venoso, e aí vai ajudar a eliminar mais rapidamente metabólitos, que a gente chama, que são restos de substratos que foram usados no corpo e acabaram ficando ali em lugares indevidos dentro do organismo. Então você vai removendo isso, você vai limpando teu sangue, vai diminuindo o processo inflamatório e isso acelera a sua recuperação. Só que a gente não pode pensar que a base pode ser negligenciada. Então, fiz a base bem feita. Tem uma carga, um volume de treino adequado, uma intensidade adequada para cada momento. Sei fazer essa variação que a gente faz através de periodização. Aí sim, eu vou vir como cereja do bolo. Aplicar mobilidade, liberação miofacial que a gente faz com o rolinho, fortalecimento específico, crioterapia, termoterapia. E muita gente inverte a ordem. Então, não cuida bem do sono, não cuida bem da alimentação. E o que que faz? Vai lá e quer tacar um monte de suplemento, quer usar gelo para tudo, sendo que muitas vezes a pessoa tem uma lesão muscular e o gelo naquela questão muscular seria até melhor uma técnica de termoterapia, né? Uma compressa quente do que o gelo. E vai se tornando um quadro cada vez mais repetitivo, porque as lesões e as dores a nível de joelho, a nível de articulações, vão vindo desse desgaste excessivo, que vai acumulando processos inflamatórios, má recuperação e sem fazer um processo adequado de cargas. Porque, como eu falei, o recovery, ele precisa da base. E uma das bases, além do sono e alimentação, é a carga adequada de treino. É você não fazer volume excessivo, é você não fazer progressões de volume muito rápido. Então, se você está correndo 30 km por semana e de repente você está correndo 60, você dobrou. Se você fez isso de uma semana para outra, além de você ter aumentado o volume, às vezes você aumentou a intensidade ainda junto. Resultado, você vem e lesiona. Às vezes não de cara, pode ter um organismo saudável, mas ao longo do tempo, fazendo essas loucuras, fazendo essa questão de forma desordenada, a chance de lesionar é muito grande e você vai gerando dor e acumulando fadiga no seu corpo. Então, é muito importante eu saber hora de dar intensidade e na proporção correta, na progressão correta, que é uma escada. Você não consegue nunca corri e de repente eu corro 42. Cara, não funciona, não existe. Você só vai se quebrar inteiro. E aí é um problema. Porque você chegar com 30, 40 anos de idade, 50 anos de idade, sem joelho, sem conseguir andar, sem conseguir desempenhar atividades básicas da sua vida, pra que você vai fazer exercício? É melhor não fazer corrida. Pra que você vai... Ah, ganhei uma prova, mas nunca mais correu. E aí? Então tudo precisa ser analisado, custo-benefício. Resumo da ópera. Respeitem um processo de recovery. A gente tem um mini curso de recovery onde tudo isso é ensinado de forma mais profunda e principalmente você tem sessões práticas para poder aplicar a mobilidade, o fortalecimento. Mas eu sempre friso, muito importante lá isso. Técnica ajustada de carga, controle de carga adequado, sono, alimentação são a base. O resto das técnicas vem para complementar. Mas elas também são muito bem-vindas em vários momentos, onde você tá com um tecidozinho ali incomodando, você tá com um nódulozinho nas costas ou na panturrilha que tá acabando gerando dor. É onde vai entrar uma liberação miofacial através de um rolinho de espuma, que você pode fazer todos os dias se quiser, que não tem problema. É onde você vai fazer uma bota de compressão, é onde você vai fazer uma série de técnicas, tanto as técnicas caras, mas o legal do mini curso é que todas as técnicas você consegue aplicar em casa com materiais adaptados ou com materiais de baixo custo, como um rolinho de espuma que você não paga aí nem mais do que R$ 80 e você compra uma vez na vida, ele dura para sempre. Então é bem tranquilo. Pessoal, é basicamente esse o conteúdo de recovery porque você precisa entender exatamente isso.
Não adianta eu querer pensar somente em tacar gelo, tacar um monte de coisa, fazer um monte de coisa se você não tá cuidando do básico, mas o contrário também é verdade. Não adianta você fazer o básico muito bem feito e acabar negligenciando e deixando de fazer um a mais que pode ser algo que vai acelerar a tua recuperação, porque o corpo se recupera naturalmente, mas isso leva bastante tempo. Mas quando você usa de técnicas adequadas, você consegue acelerar o processo, que não quer dizer que você consegue ter um poder, uma cura regenerativa para as cagadas que você que você fez na parte básica do treinamento, da preparação e do seu desenvolvimento dentro da corrida. É isso, vejo vocês em um próximo episódio do podcast A Força do Corredor.